Olá, boa noite, professor. Meu nome é Rafael Augusto. Estarei apresentando o projeto de UPX4 da Facens. Nosso projeto é o semáforo inteligente. Meu grupo é composto pelo João, pela Laura, pela Thaís e pelo Rubens. Eu estarei dando continuidade nessa apresentação para você. O nosso projeto é um semáforo inteligente que utiliza laços indutivos, aqueles que a gente encontra em radares aqui em Sorocaba, mais comuns, integrado com um circuito PLC. Ele é uma placa microcontroladora para poder estar alterando os estados do semáforo e automatizando seus processos no período noturno aqui em Sorocaba. Por que que a gente escolheu exatamente esse tema especificado com essas composições? Segundo o IBGE, uma matéria publicada pelo jornal Cruzeiro do Sul, desde 2022 até o ano atual, teve um aumento de 24% nos roubos e latrocínios aqui em Sorocaba, relativo a carros, automóveis, no trânsito, no período noturno aqui em Sorocaba. Então, a gente tem um número especificado de 1.600 casos, foi aumentado para quase 2.200 casos que teve. Então, teve um salto muito grande desses últimos anos para cá. Então, o povo acaba se sentindo inseguro, muitas vezes infligem leis de trânsito no período noturno, causando até mais acidentes, e no pior dos casos, sendo assaltado, segundo os dados que a gente tem. Para isso, a nossa solução veio com que a automatização desse processo seja algo viável para que as pessoas consigam se sentir seguras e um trânsito mais fluido aqui em Sorocaba no período noturno. Para isso, a gente está utilizando sensores junto com o microcontrolador e atacando os semáforos aqui. Bom, o funcionamento desse projeto. Ele iria identificar o carro passando pelo laço indutivo. O laço indutivo mandaria um sinal para o microcontrolador e o microcontrolador alteraria o estado do semáforo. O estado do semáforo, ele iria ficar vermelho, como de costume, porque eu não posso deixar liberado para todos. Após o carro passar no laço indutivo, basicamente ele iria verificar se eu estou num cruzamento. Caso eu esteja num cruzamento, o outro microcontrolador iria mandar um sinal para esse e iria falar, ó, não tem ninguém, altera o estado desse semáforo no qual tem um veículo. E isso é um processo muito rápido, é questão de milissegundos, então iria liberar o semáforo e a pessoa poderia seguir com o seu fluxo. É esse o propósito desse projeto. Bom, a gente coleta os dados, né, de acordo com o laço indutivo, no que passa por ele. Assim, envia para o microcontrolador, alterando o estado do nosso semáforo. É, no caso, a gente pensou que dessa forma seria uma forma mais viável. Até pensamos em outras formas, mas os sensores de detecção, eles são muito limitados, por isso que a gente optou por o laço indutivo. Já por ele ter essa funcionalidade de detecção de metal, como já funciona nos radares atualmente. Os benefícios que trazem esse projeto é a redução desses roubos e furtos que têm ocorrido, a população se sentir mais segura, a gente ter uma economia de segurança, porque, querendo ou não, a gente precisa ter mais policiais rodando, e com isso de certa forma, poderia ser um corte nesses policiais rodando de noite, até mesmo melhorando a qualidade de vida deles, e também a questão do nosso tráfego de noturno, os gases poluentes que também iriam se reduzir, porque as pessoas acabam rodando menos, né? Porque a questão de quantidade de tempo que ela fica na rua noturna é reduzida, então tem todos esses pontos positivos. Bom, a gente tem também
uma questão dos valores. Para um projeto desse completo, ficaria aproximadamente em cerca de R$ 5.000 a 5.200 para ser feito. Por quê? Temos os custos dos laços indutivos, temos o custo da mão de obra, dos materiais adicionais caso aconteça algum problema, do PLC, do meu circuitinho controlador, e também das licenças, autorizações que a gente teria que mover, documentação, mas enfim, tudo aproximadamente 5.000 a 5.200, 5.400 dariam para a gente poder desenvolver para um semáforo só. Porém, para a cidade toda, estima-se que a gente tem em Sorocaba 375 semáforos funcionando. Então, se a gente fosse aplicar para todos os semáforos, que também talvez não seria viável e não teria essa necessidade, mas se fôssemos aplicar para todos os semáforos, daria mais ou menos um projeto total de R$ 2.025.000, aproximadamente, nesses custos. É, é algo que a prefeitura pode dispensar com certas parcerias, mas é um projeto que possui futuro. Bom, aqui a gente comenta mais sobre a análise de desenvolvimento do tráfego de Sorocaba, que vai acontecer as reduções, mas como eu vou mostrar posteriormente, eu vou estar seguindo aqui com a apresentação de um protótipo que a gente tem para esse projeto. Ele é bem mais limitado e, como eu falei, os sensores de movimento eles são limitados, então eu vou estar mostrando aqui para você como ele vai funcionar na teoria. Aqui a gente pode perceber que a gente tem ali um microcontrolador nas suas ligações. Eu tenho uma LED que ela está acesa nesse momento e quando eu passar, ela vai liberar, no caso, ela vai apagar e isso se refletiria no estado do semáforo, ele seria liberado para a pessoa passar. Deixa eu rodar aqui. Aqui. A gente tem o nosso microcontrolador ali, a LED está acesa. Quando eu chegar perto, a LED desliga, no caso, liberando o fluxo para a pessoa passar e seguir viagem. Assim, ela não ficaria parada no processo do semáforo. Isso reduziria drasticamente os roubos, porque as pessoas ficam espertas nas questões de você ficar parado no semáforo. Isso é uma porta para que o bandido possa ali estar te encontrando, mas nisso a gente poderia deixar o nosso trânsito, nossa segurança aqui em Sorocaba bem maior. Enfim, ali eu mostro como se um encaixe não estiver certo, o projeto não funciona. Eu dei uma melhorada ali e voltou a funcionar. Enfim, é basicamente isso que o laço indutivo realizaria no momento que o veículo passasse. Ele seria identificado e o semáforo liberaria seu estado. Deixa eu passar aqui. Bom, a gente tem alguns pensamentos sobre como isso poderia melhorar. Talvez a aplicação de inteligência artificial para poder automatizar esse processo mais ainda, evitando falhas. Identificação por imagem seria uma possível realização do controle desse processo. Enfim, eu acho que seria mais por essa solução. Porém, a gente sabe que é um projeto bem interessante para ser realizado. É inviável atualmente para nós fazermos isso porque é um projeto caro, mas segue o protótipo de exemplo, como seguiria, com uma ideia bem bacana para o futuro. Assim, deu tudo certo com o projeto feito um protótipo e demais situações a gente pôde perceber também que seria algo que muitas pessoas gostariam, de acordo com o feedback de colegas que a gente pega, que são motoristas noturnos aqui em Sorocaba. Eu agradeço a, a participação desse projeto. Creio que o meu grupo também esteja satisfeito com o resultado que a gente obteve dessa pesquisa e da realização desse protótipo. E muito obrigado a você e à instituição da Facens por poder estarmos presentes aqui e estar realizando essa matéria com o senhor. Muito obrigado e até a próxima.